com problema de audição, eu não estou conseguindo ouvir a resposta de vocês. Então eu vou fazer o cumprimento de novo. Boa tarde. Boa tarde! É bem melhor assim, né? Gente, para quem não me conhece, eu sou Fabiano Santos, estou presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Esse é um evento federativo que, com muita satisfação, com prazer, com honraria, o movimento espírita do Estado do Espírito Santo recebe. Por gentileza, feche a porta aí por causa do barulho que vem de lá para cá, por favor. O Dia Estadual da Confraternização Espírita foi concebido através de um decreto estadual a partir da mobilização do movimento espírita capixaba. Então nós devemos nos sentir honrados, gratificados e reconhecidos pela sociedade local. Nós temos incentivado os conselhos regionais espíritas para que também, junto às câmaras municipais de seus municípios, levem à aprovação do Dia Municipal da Confraternização Espírita. Já logramos êxito em Cachoeiro de Itapemirim e em Batinga. Então, aqueles que não são da região metropolitana, ou que são da região metropolitana, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari, etc., que junte esforços junto aos representantes das câmaras municipais para que também se façam ouvir e estabeleçam lá, nos seus municípios, o Dia Municipal da Confraternização Espírita. O nosso evento hoje está dividido em dois momentos. No primeiro, nós teremos um seminário sobre transtornos mentais e remédios espirituais, baseados nesse livro ditado pelo Espírito Hamed ao médium Rafael Papa, que eu farei a apresentação daqui a pouco. Eu quero dar uma notícia de primeira mão. A partir da segunda quinzena de agosto, ou seja, daqui a 10 dias, será lançado o segundo volume, com mais 10 transtornos, além dos 10 analisados aqui. Aqueles que se interessarem pelo volume 2 poderão se dirigir à livraria da Federação, que está organizada ali na entrada, e fazer a sua reserva. Ok? Além desse livro, nós temos também o Medicina Espiritual, da autoria também do Rafael Papa. Eu quero convidar para compor a mesa a minha querida amiga, representante da Fraternidade Espírita Geraldo Ribeiro, Maria Lúcia Rezende de Faria. E em nome da Maria Lúcia, ou melhor, e a Maria Lúcia, eu agradeço a diretoria desta casa por estar sempre aberta a receber os festejos e as comemorações da Federação Espírita, que juntou esforços ao lado das casas espíritas do Sexto CRE, para que a gente pudesse ter esse salão lotado nessa tarde de domingo. Muito obrigado, Maria Lúcia. Eu quero que você leve esse meu abraço e essa minha consideração a todos aqueles da diretoria e aos trabalhadores da Fraternidade Espírita Geraldo Ribeiro. Eu quero chamar agora o nosso companheiro Rafael Papa. Por favor, Rafael, por gentileza. Eu vou ler para eu não me perder. Rafael é médium, escritor e expositor espírita, atua como médium de cura e psicografia na Fraternidade Espírita João Batista, em Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. É psicólogo clínico
e busca inserir a dimensão espiritual em seus atendimentos, bem como colocar em prática os ensinamentos dos médicos espirituais, em especial o espírito Hamed. Rafael acredita que a cura integral do ser perpassa pela inclusão da dimensão espiritual, ou seja, a ação profilática dos ensinamentos trazidos pela doutrina espírita. Ele é mestre em administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora há 12 anos e também leciona sobre perfis de liderança. É organizador do Congresso Espírita de Juiz de Fora, que será realizado de 16 a 18 de agosto agora, e que tem reunido ao longo dos anos mais de 2.000 pessoas naquela cidade do estado de Minas Gerais. Então, Rafael traz para nós hoje, no seminário, transtornos mentais e remédios espirituais. A dinâmica desse nosso encontro, Rafael vai fazer uma abordagem sobre o conteúdo do livro. Depois ele vai abrir para perguntas. Gente, por favor, pergunta não é palestra. Então, que a gente seja objetivo, sintético, claro. Vai ter uma pessoa com o microfone, a Simone vai estar com o microfone, você levanta a mão. Vamos procurar atender o máximo de pessoas possível, das 16 às 16h30. A partir das 16h30, Rafael estará disponível para autografar as suas obras para aqueles que se interessarem, e nós poderemos descer lá para a área gourmet, porque eu não conheço o evento espírita de grande sucesso que não tenha algum bônus e belas. Rafael já apressou na fala dele. E aí a gente vai ter um lanche fraterno. Às 17h55 a gente volta na pontualidade britânica, para que a gente às 18 horas comece a palestra de comemoração do Dia Estadual da Confraternização Espírita, que também será conduzida pelo Rafael, com o tema Os Trabalhadores da Última Hora. Ok? Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para vocês que nós temos vários livros de lançamento na Livraria da Federação. Eu quero salientar dentre eles O Labirinto Oculto, Autismo, Desafio de Ser Diferente, escrito por uma estudante de medicina de 17 anos, autista. E o lançamento Estudo sobre a Obsessão Infantil, da Clara Lila Gonzalez de Araújo, que estará conosco. É um spoiler, viu, doutora? Que estará conosco no encontro que acontecerá sobre o seminário de suicídio promovido pela Associação Médica Espírita do Estado do Espírito Santo. As inscrições já estão abertas, é só buscar os sites e a gente já está mandando para todo mundo também. Além desses 2 livros, nós temos vários outros lançamentos que estão disponíveis lá na Livraria da Federação. Eu peço que Maria Lúcia nos encaminhe uma prece de abertura. Vamos assim elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos mentalizar a figura de Jesus, este mestre tão querido e amado, sentindo aquele olhar compassivo, sentindo as irradiações que ele emana para todos nós, nos envolvendo neste instante, e que possamos assim sairmos daqui deste encontro com uma nova visão a respeito do assunto que será abordado. E esta nova visão não é para nós somente, e sim para todas as nossas casas espíritas
que possamos levar tudo aquilo que fixarmos nesta tarde ou na leitura do livro, que os nossos amigos espirituais possam nos intuir para a divulgação melhor deste assunto, porque são problemas que nós encontramos no dia a dia de nossa casa. Por isso, Jesus, estamos aqui a rogar a sua proteção e que possamos sair daqui recebendo estas vibrações amorosas dos nossos amigos espirituais, levarmos este bom ânimo, esta vontade de trabalhar, levando os conhecimentos para os nossos frequentadores de nossas casas espíritas. E assim, Jesus querido, muito te agradecemos por todas as oportunidades que temos tido do aprendizado, e que a tua paz e o teu amor envolva todos nós neste instante. Assim seja. Gente, sem mais delongas, com vocês, Rafael Papa. Boa tarde a todos. Vou querer aquele mesmo boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, gente. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Um abraço a todas as casas espíritas, todo o movimento federativo, todas as casas amigas, todos os irmãos que estão aqui, né? Fico muito honrado mesmo, de verdade, de estar participando com vocês dessa confraternização do Espírito Santo. É a primeira vez, segunda vez, né, que eu venho aqui, mas primeira vez que eu venho falar, né, de Espiritismo, e estou muito feliz e muito grato pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muitas carinhas eu vi do congresso, né? Mas eu não guardo muito bem. A minha memorização, ela não é muito boa. Mas a gente vê que algumas carinhas estavam no congresso e é um prazer encontrá-los. Costumo dizer que o capixaba é o mineiro com praia, né? É o mineirinho com praia. Então, o povo lá de Minas, embora eu seja carioca, né? Mas o carioca, ele tem tanta má fama que eu virei um terço mineiro. Aí eu melhorei, né, a minha situação, sabe? Para ver se eu evoluo, quem sabe. E meus amigos, a gente vai falar de um tema que me foi muito solicitado pelo Espírito Hamed, através desse livro, e também de muitos outros estudos, de outras pesquisas, né? Não é só o Espírito Hamed que escreve sobre questões psicológicas, né? Temos Joana de Ângeles, nós temos tantos amigos, né, que escrevem. A própria ciência de hoje já tem avançado bastante em diversas áreas do campo científico. Então a gente fica muito feliz de ver a ciência, né, a ciência do comportamento humano, o estudo da alma, que é a psicologia, cada vez mais forte, cada vez mais vibrante. Em momentos um tanto quanto difíceis para as nossas vidas, nossas famílias, porque a gente sabe que muitos de nós estamos passando por dificuldades emocionais, né? Então eu sou o primeiro, né, a levantar a mão e dizer que eu também tenho as minhas dificuldades emocionais, e eu acredito que todos aqui tenham também as suas dificuldades emocionais. Então eu espero que essa palestra seja de alguém que é humano, né? Que é alguém que
passam também por elas, não é porque estudou psicologia que se torna alguém superior, alguém elevado. Então, e o contexto da saúde humana, o contexto dessa saúde mental é extremamente importante para a gente compreender o que vem acontecendo com a gente, tanto do ponto de vista biopsicossocial, que foi criado em 1977, mas também adicionando a questão espiritual. E a primeira pauta é dizer: uma causa não exclui a outra. Se nós queremos trazer uma dimensão espiritual, não significa que nós vamos excluir a questão biopsicossocial. Pelo contrário, elas não estão aqui para competir, elas estão aqui para somar, para dar as mãos. Assim, o estudo do Espiritismo ele foi formado a partir de uma ciência. Depois ele se revela num tripé: ciência, filosofia, religião. Então, nunca devemos abrir mão da ciência, porque é através da ciência que nós vamos dar as mãos para os amigos da psicologia, da psiquiatria, que tanto nos aguardam, porque os remédios não fazem mais efeito. As pessoas estão se medicando, se automedicando, não conseguem resolver seus problemas, os seus dilemas, e costumam querer resolver sozinhas as suas questões. Nós temos diversas questões que nos trazem uma reflexão muito importante. O que os Espíritos vêm nos dizer sobre a transição planetária, principalmente Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, que ele vem nos dizer que os sinais da transição planetária, nós teremos a loucura espalhada por toda parte. A loucura era um termo utilizado no tempo de Kardec para dizer distúrbios emocionais, distúrbios psicológicos, transtornos mentais. Esses sinais estão aí, estão nas nossas casas, estão dentro das nossas famílias. Alguns estudos recentes, inclusive a gente já traz no livro 2, já dando um pequeno spoiler do livro 2, alguns estudos já dizem que em 5 anos, metade da população mundial vai ter um tipo de transtorno. Ou seja, daqui para cá, todo mundo vai estar diagnosticado. Daqui para cá, todo mundo vai fingir que não está diagnosticado. É a grande verdade, é que a coisa não está muito boa, E as pessoas se perguntam, por que tantos transtornos mentais, por que tantos estão aparecendo? Primeiro ponto, nós temos uma questão de aperfeiçoamento do diagnóstico, Nós temos muito mais clareza do que antes dos aspectos psiquiátricos, dos sintomas que temos, inclusive temos até uma hipernotificação. Por exemplo, tem pessoas que não têm TDAH e dizem que têm TDAH, mas que estão desconcentradas, desfocadas, muito ansiosas e começam a dizer que tem TDAH. A gente muitas vezes tem uma hipernotificação dos transtornos, mas a gente ainda vai entrar com mais calma nessa questão do TDAH. Mas o importante é que a gente está aperfeiçoando os diagnósticos. A gente já está conseguindo perceber no outro, os sintomas, os transtornos. Isso precisa ser mais expandido. E claramente as pessoas vão ser diagnosticadas. Existem vícios em jogos eletrônicos, existem vícios em compras, existem vícios
nos toxicoditivos, né, que são os vícios das drogas. Existem diversos transtornos que as pessoas nem imaginam que existem. Então nós estamos aqui com o intuito de trazer esse livro para que as pessoas também entendam o transtorno. O que é esse transtorno? Do ponto de vista da Terra, quais são os seus sintomas, quais são as suas relações de relação de causa e efeito. É sempre muito importante a gente compreender. Eu tenho um paciente que ele faz competição de jiu-jitsu, inclusive ele mora em Londres. Esse paciente ele tem sempre teve muita dificuldade. Ele é muito bom no que ele faz, mas todas as vezes que ele vai competir, ele se sentia muito exposto, né? E depois de 2 meses de sessões, eu pude perceber algumas questões. Eu fiz um neuropsicólogo, né? A gente acaba fazendo um diagnóstico. E a gente percebeu nele que ele tem uma dificuldade de se expor, porque o autista ele se sente muito observado, né? Por mais que as pessoas não estejam olhando, ele acha, tem certeza que ele está sendo observado. Então, esse fator faz com que ele perca a concentração na competição e que ele não consegue efetuar os golpes que ele costuma dar na competição que ele participa. Então, a gente fez esse diagnóstico, percebeu isso, a dificuldade dele de socialização e tantas outras questões que o livro aqui traz, né? O labirinto oculto, né? O autismo de fato, nível 1 de suporte, que é um autismo muito comum, inclusive entre adultos. Existem muitos adultos que são autistas, nível 1, não sabem. Tem uma rigidez emocional muito grande, né? Tem uma dificuldade, né, ali de sensorial, de barulhos, de som. Ao se socializarem, se sentem muito exaustos e foge da tentativa da pessoa, porque quando ela socializa, ela entra em exaustão. E não só falar, mas só de olhar e ser olhado. Então é uma questão também sensorial. Então é extremamente importante a gente compreender o que a gente tem. Porque quando a gente faz um diagnóstico, muitos de nós ficamos tristes ao receber o diagnóstico de TDAH, de autismo, ou qualquer outro tipo de diagnóstico. A princípio, ficamos tristes, mas a verdade é que devemos ficar felizes. Porque ao conhecer o transtorno, nós conhecemos as nossas limitações. Esse rapaz que luta jiu-jitsu, mora em Londres, recebe todo ano a visita da sogra. Nada contra as sogras. Nada contra as sogras. Mas ele ficava exausto emocionalmente com a presença da sogra, mas não era que ele ficava exausto porque não gostava dela. O casamento dele quase acabou por isso. Então, a partir do momento que ele recebeu um diagnóstico de autismo, nível 1 de suporte, a esposa compreendeu que ele tem que ter os momentos de não socializar. E o mundo íntimo dele precisa ser preservado. E uma série de questões. Então, salva-se o casamento por causa disso. Quantos de nós temos sintomas e pela falta de autoconhecimento não sabemos como esses sintomas se desdobram nas nossas vidas e acabamos por perder pessoas, casamentos, relacionamentos com os filhos, questões profissionais. Então, conhecer os transtornos mentais é extremamente importante, é extremamente útil para que nós possamos ter mais posse, mais conhecimento daquilo que a gente está fazendo. Eu, quando
recebi o meu diagnóstico de TDA, que eu não tenho o H, que é o transtorno de déficit de atenção, aquilo para mim foi um bálsamo. Porque eu comecei a compreender, eu comecei a verificar as minhas dificuldades a partir dos meus sintomas. Cumprimento de horário, dificuldade, com prazos, desorganização, uma série de coisas que eu fazia na minha vida que eu achava que não era assim. Mas não, é um transtorno de neurodesenvolvimento. É uma questão puramente, claro, tem um aspecto espiritual que a gente vai falar daqui a pouco, mas é uma questão neurológica que me faz ter determinados comportamentos. Isso me ajuda a ter um plano de ação na minha vida para que eu não me atrase tanto, para que eu me organize mais, para que eu cumpra prazos, para que eu, às vezes, não tem como na palestra eu desfocar, a gente criou o hiperfoco, mas se eu pudesse desfocar, daqui a pouco eu estaria sentado, porque a gente começa a fazer um monte de coisa, quando vê, está em outro lugar e a gente está fazendo uma coisa diferente daquilo que fazia, mas a partir do autoconhecimento, a partir do conhecimento de si mesmo, conhecimento do transtorno e principalmente a aceitação dele. Nós temos que aceitar, porque aceitar o transtorno é muito mais fácil, fica tudo mais leve, fica tudo mais simples. Quando eu olho para mim e falo, tudo bem, eu tenho esse transtorno, está tudo bem. A partir desse momento, agora eu vou desenvolver atividades, eu vou desenvolver estratégias da minha vida para que eu possa melhorar aquele transtorno. E que bom que agora eu sei que eu tenho. Do ponto de vista material, aos olhos dos homens, ter um transtorno é algo ruim. Mas o Espírito Hamed uma vez trouxe para a gente que ter um transtorno mental talvez seja algo maravilhoso. E eu questionei o Espírito. Como é que é maravilhoso ter um transtorno mental? Aí ele falou, vai ler o livro Céu e Inferno, da parte Justiça Divina. Eu fui ler o livro, porque o que nos causa culpa, o que nos causa remorso, e muitas vezes nos arrasta por um processo depressivo, ansioso, são esses processos de culpa. E nós só sentimos culpa quando estamos arrependidos. Ou seja, arrependimento, expiação, reparação. A partir do momento que eu me arrependo, eu expando a minha consciência. E é natural que a gente sinta culpa. Existem momentos de hoje, entre as nossas famílias, entre as nossas pessoas, existem determinados comportamentos que nós estamos repetindo nas vidas passadas. Porque nós trazemos tendências. Nós trazemos tendências comportamentais de outrora. Nós somos um volume, de encarnações solidárias entre si que se manifestam no ser que somos hoje. Nós somos um produto. Nós somos o resultado das diversas reencarnações. Das diversas reencarnações. Só que tem uma diferença. Hoje está muito mais claro o que é certo, o que é errado, do que era no passado.
Para nós termos uma ideia, em 1500, quando Lutero fez a tradução do Evangelho do latim para o alemão, as pessoas não liam o Evangelho. Elas tinham posse do que era dito pelos sacerdotes, pelas pessoas da época. Ou seja, nós temos pouquíssimo tempo de contato com o Evangelho em si. Nós não temos tanto tempo de contato. Então nós vamos amadurecendo a cada reencarnação, e a gente fica muito preso na transitoriedade do momento. Certa feita eu fui perguntar para o Dr. Fritz, perguntar para ele, para eu compreender um pouco do tempo da reencarnação da Terra em relação ao plano espiritual. Ele me disse: sabe essas pistas de Fórmula 1 que vocês assistem? Bom, acho que o Dr. Fritz não sabe que a gente não assiste tanto, né? A gente perdeu, infelizmente, o Ayrton Senna. Mas eu deixei isso para lá, não trouxe para o assunto. Mas ele disse que a reencarnação é como se fosse a corrida de Fórmula 1. E a encarnação é o pit stop. Podem ter pessoas que vão ter mais pit stops, podem ter pessoas que não existe uma receita. Está no livro dos Espíritos. Só que o tempo é muito diminuto. O tempo ele é muito curto, a vida é um sopro. Diante da eternidade que nós temos. Então, estarmos encarnados com um transtorno mental significa que nós já nos arrependemos, que nós já estamos nos processos de regeneração do nosso coração. Não é uma boa notícia. Não é uma notícia tão ruim. Nós já estamos, talvez nós ainda não tenhamos comportamentos assertivos, emocionalmente bem elaborados, da maneira como desejamos, mas nós já nos arrependemos. Nós já nos arrependemos. E é o primeiro passo. É a primeira caminhada. Já dizia João Batista: arrependam-vos. Ou seja, mude o pensamento, mude a forma de agir, mude. É o primeiro estado, é o primeiro despertar. Talvez a maior parte de nós aqui tenhamos tido o primeiro contato com a doutrina dos Espíritos nessa encarnação. Nós sabemos. Mas o fato é que nós já estamos nos regenerando. E quando nós aceitamos um transtorno, nós estamos poupando a energia que nós poderíamos estar gastando em construir comportamentos, em construir uma rotina que possa facilitar que esse transtorno seja atenuado, amenizado ou até curado. Porque se eu odeio o que eu sou, se eu odeio a pessoa que eu sou nesse momento, eu não vou ter energia para construir um novo ser. É necessário se aceitar. Olhar no espelho, dizer, já dizia o Alberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Sou eu, felizmente ou felizmente. Não temos como mudar o passado, não temos como voltar atrás, por enquanto, né? Vai que descobrem de volta para o passado, e a gente entra no multiverso, né? Do mundo, né? Mas espero que isso não aconteça, porque seria uma confusão tão grande.
Nós já somos confusos, né? Mas o fato é, se eu me aceito, eu poupo energia e gasto para desenvolver comportamentos. E quantos de nós trabalhamos nos centros espíritas, escondemos as nossas imperfeições? Quantos de nós queremos esconder aquelas imperfeições que estão ali latentes? E na verdade aquelas imperfeições vieram à tona para serem trabalhadas. Já me dizia um espírito alemão, que tudo que não está cicatrizado na intimidade do ser precisa vir à tona. Precisa vir à tona. Nós estamos num processo de transição planetária, agora é a hora de vir à tona. Tudo aquilo que a gente escondeu, tudo aquilo que nós não trabalhamos, tudo aquilo que nós desprezamos no passado, está vindo à tona, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos empreender construções positivas na nossa vida. A boa notícia: podemos evoluir. A má notícia: dá trabalho. Dá trabalho. Dá um pouquinho de trabalho. Então esse é um pouco do contexto que nós estamos vivendo. O primeiro transtorno que eu gostaria de trazer para vocês é um transtorno que ninguém tem. Transtorno de ansiedade generalizada. Ninguém aqui é ansioso. Todos, apenas o Fabiano, ele é o presidente, quando ele não for, ele fica ansioso. Quem aqui é ansioso? Quem que vai falar a verdade agora? Engraçado que muitas vezes a gente pensa em ansiedade, pessoal que vê no futuro. É também. Os processos de ansiedade nos colocam no futuro, mas isso é uma consequência de uma emoção não muito bem trabalhada nas nossas vidas. Por que a gente está preocupado com o futuro, tentando ter controle do presente? Porque a gente está com medo. Uma emoção chamada medo, que é uma emoção, todas as emoções são extremamente importantes. As pessoas falam: nossa, eu estou com raiva, eu queria ter raiva. Não, a raiva é algo positivo. A raiva nos faz nos colocar ativos, para frente, imponentes. A questão é nós temos uma raiva mais assertiva, que ainda não é possível no dia de hoje, né? De vez em quando a gente sai, né? A gente sai do roteiro. Mas a questão é: por que temos tanto medo? Estamos ansiosos porque temos medo, porque queremos ter controle. Certa feita eu fui tentar dar passividade, né, do espírito Ramelli, pobre homem, no nosso trabalho de cirurgias espirituais. Quando eu vi que tem uma mãozinha do meu lado, eu falei: era o Dr. Fritz. Meu filho, se você controlar até o teu processo de mediunidade, o espírito não vai dar passividade. Larga a mão do volante. Ou seja, até para ser médium tem que largar a mão do volante. Tem que permitir que uma entidade desencarnada venha, né, e toma a minha mão para
fazer o trabalho espiritual. Nós ainda somos muito apegados. E nós temos muito medo de falhar. Pela percepção errônea de que o erro nos destrói. Não é isso. De que o erro vai nos transformar em alguém que vai passar vergonha no meio de outras pessoas. Então, nesse sentido, o medo fica patológico. Porque na maioria das vezes a gente não quer falhar, porque a gente não quer mostrar para a esposa, ou a mulher, a esposa não quer mostrar para o marido que falhou. Ou não quer mostrar para alguém da família, ou não quer mostrar para o seu grupo de amigos, ou não quer mostrar para alguém do círculo do seu centro espírita, por causa da vergonha de errar. Vou contar uma coisa para vocês, prometem que não vai sair daqui. Está gravando? Vai sair. Vocês são imperfeitos. Olha, quando eu vejo Pedro, eu falo, graças a Deus. Graças a Deus, Pedro negou Jesus 3 vezes. Porque ameniza, né? As minhas dificuldades me tornam mais humano. Porque esse peso todo para sermos alguém que ainda não somos. E com todo o perdão da palavra, me desculpe os mais evoluídos, não seremos evoluídos ao sair daqui. Ainda estamos em planos mais rasteiros da evolução. Para que tanto peso? Para que tanta cobrança? Por que essa correria? Por que essa sede insaciável de querer as coisas muito rápido, a qualquer momento? Por que aderir propostas? Quem dera, né? Já teria feito parte dela, perca 30 quilos em um mês, faça o seu livro. Nossa, eu estava até falando com a Cláudia, faça o seu livro em 90 dias. Falei, gente, pouco, nem psicografado saiu em 90 dias. Chico Xavier demorou 8 meses para escrever a obra tal como esteve. E as propostas efêmeras que estão aí na rua estão nos levando ao imediatismo de querer tudo agora. Antigamente, não sei se eu faço parte ou não, eu estou tendo crise de meia idade. 38 anos, né? Você fica naquela crise. Você está para os 40 ou está para os 30, não sei. Mas eu lembro que as pessoas batiam lá na casa para pedir uma xícara de café. Uma xícara de café, não, uma xícara de açúcar. Hoje a gente pede pelo aplicativo. Nós não nos visitamos mais. Hoje, para você marcar um encontro com alguém, nossa, eu fico feliz. Porque aqui está bastante cheio, mas nós temos, se você quiser criar um encontro de amigos, você tem que abrir um edital público. Pregão, número 12. Aí você coloca lá, né? Dificuldade que a gente está fingindo que está feliz sozinho, né? Mas nós somos seres sociais. Nós precisamos uns dos outros. Jesus, quando ele disse para
chamá-lo para perto de nós, ele disse: quando 2 ou mais estiverem ali no nome, lá eu estarei. Estava trazendo para a gente que nós somos seres sociais, e nós precisamos viver em comunidade. Mas talvez o medo de falhar, talvez o medo de passar como ridículo, talvez o medo de ser percebido como alguém medíocre, como alguém insuficiente, esteja tornando a nossa vida cada vez mais incapacitada. Então, é o olhar que a gente precisa ter para dentro da gente. A falha, quando nós aprendemos com ela, nós estamos quites com a vida. Se eu erro, eu olho para a falha e busco tirar os aprendizados dela para melhorar a minha vida. Todas as pessoas que conseguiram, vamos dizer, o que a Terra chama, o que o planeta chama de sucesso, a maior parte delas falharam muito. A maior parte delas falharam muito. Eu lembro que eu fui lançar o meu primeiro livro. Nossa, eu tomei um susto, né? Eu achei que eu nunca mais ia ser espírita. A pessoa disse assim: esse livro nunca vai para frente, esse livro não vai dar em nada, você é apenas uma pessoa esforçada. Eu falei: nossa, vou pedir o meu colega. Só que ele esqueceu que um dos textos do livro era do Haroldo, né? Aí a gente lançou, a gente teve que criar uma editora para lançar o primeiro livro, tornar ele mais conhecido, para a gente depois poder lançar por outras editoras. E hoje, a pessoa que disse que não daria em nada, deve estar lá se perguntando. Porque muitas vezes o outro tem necessidade de diminuir. Mas a questão é, até que ponto nós vamos viver diante da opinião do outro? Até que ponto nós vamos tomar o roteiro da nossa vida? Até que ponto nós vamos ter as nossas escolhas de acordo com o que os outros querem de nós? Outro dia eu conversava com um paciente, perguntei para ele, porque ele estava muito preocupado com uma crítica que ele sofreu, que foi muito severa. E eu perguntei com muito carinho para ele: você pediria conselho para essa pessoa? Então por que você está escutando ela? É verdade. Primeira coisa, quando eu recebo uma crítica, eu tenho que me perguntar: eu pediria conselho para essa pessoa? Essa pessoa é exemplo naquilo que ela está me falando? Não, então eu mando para o spam. Arquivo. Agora, se a pessoa vem gentilmente conversar com você, buscando trazer algo construtivo para a sua vida, trazendo uma crítica para que você melhore, e você pediria conselho para ela, acate. Aí você deixa no e-mail lá principal. Caso contrário, spam. Então, é aprender. Desde pequenos somos acostumados a rankings, a primeiro, a segundo, a terceiros, a quarto lugares. Mas, para o mundo espiritual não tem isso. A questão é o quanto aprendemos, não o quanto erramos. E muitas vezes nós trazemos resquícios de encarnações passadas
e de outras denominações religiosas de que não podemos errar. Faço outra profecia aqui, só para vocês. Vocês vão errar. Vão errar. Eu vou errar. Eu erro. Tu erras. Ele erra. Não olha para o resto. Mas nós todos vamos errar. Porque é natural. É natural. O erro faz parte da evolução humana. O erro faz parte da evolução humana. Agora, o que eu faço com esse erro diz muito sobre mim. Os aprendizados, as lições. E assim a gente fica menos ansioso. Porque a partir do momento que a gente sabe quem nós somos, a partir do momento que a gente sabe quais são os nossos valores, quais são as nossas características, quais são os nossos potenciais, quais são as nossas limitações, eu abaixo o volume do mundo e fico mais focado em mim. Abaixo o volume do mundo. Escuto menos essa inundação de informações e fico mais silencioso para me escutar. Para escutar a voz que vem de dentro, a voz que vem da alma, a voz que vem do Espírito. Quantas vezes, gente, nós estamos ali no momento de dificuldade do dia, quantos de nós paramos para fazer uma prece? Peraí, está dando tudo errado. Opa, segura, rebobina, vamos fazer uma prece. Uma prece. Para a gente ter mais luz, para a gente clarear as nossas ideias, para que a gente tome decisões que sejam mais assertivas, decisões que a gente não venha se arrepender depois. É difícil, mas é um treino. É um treino. E todos nós passamos por ele. É na dificuldade que a gente vem e faz uma prece, tentando escutar, silenciar o nosso coração, para que nós possamos ouvir os bons espíritos. Caso contrário, teremos outras coisas, outras questões. E dentro dos transtornos mentais, que é muito importante, principalmente nos casos de ansiedade que eu observo na nossa casa lá no Rio de Janeiro, são as questões dos processos obsessivos, né? Que são muito pertinentes à parte psiquiátrica, psicológica. A maior parte, eu cataloguei em torno de 100 processos de obsessão que eu pude presenciar na minha frente, de pessoas com algum tipo de transtorno psiquiátrico, mental. A maior parte, 97%, havia uma influência espiritual mais perniciosa. Havia. Não estamos aqui dizendo que o obsessor causou o transtorno. Não é isso. Mas ele potencializa o transtorno. Então, se você está com medo, ele potencializa aquele medo. E nós ficamos muito mais ansiosos do que o normal. Se você está com raiva, ele potencializa a sua raiva. Nós ficamos um pouco mais agressivos. Um pouco não. Estou aqui amenizando.
E na maior parte dos casos, das pessoas que passaram pelo processo de obsessão, houve uma melhora significativa no estado de saúde mental das pessoas que nos procuraram. Hoje existe uma sala mediúnica dentro da nossa casa, funcionando durante o centro espírita normal, palestra pública. Se a pessoa tiver alguma questão psiquiátrica, o nome dela é levado para a sala e ali é verificada a questão espiritual. E eu acho isso tão bonito, porque existem algumas simbioses que são muito complexas. E quem já viu as obras de Manuel Filomeno de Miranda sabem que existem obsessões muito complexas, que há necessidade da intervenção ou espiritual ou de nós aqui, através de uma mesa mediúnica. Eu tenho uma amiga muito querida que mora lá no Rio, né? Inclusive ela é atriz. E em torno de uns 15 dias ela mudou da água para o vinho. Ela sempre foi uma pessoa alegre, uma pessoa muito disposta, uma pessoa muito feliz, né? muito realizada na sua profissão. No teatro, né? Na TV, enfim, uma série de coisas. Só que no espaço de 15 dias tudo mudou. Ela não conseguia sair da cama, ela não conseguia decorar os seus roteiros, ela faltava aos seus ensaios, a sua energia começou a diminuir. Então já conversei com ela, na verdade, fiz mais um atendimento fraterno, né? Não foi nenhuma sessão terapêutica com ela. E disse a ela: eu acredito na possibilidade de uma influência espiritual. Você mudou muito rápido. Não teve nenhum evento estressor. Não teve nenhum evento capaz de ativar um gatilho mental em 15 dias. Então era uma sexta-feira, no sábado seguinte ela foi à nossa casa e eu pude acompanhá-la. E ela participou da reunião mediúnica. Logo que ela entrou, o espírito deu passividade, dizendo que era uma inimiga de vidas passadas. Estava ali cobrando contas de uma outra encarnação. Naquele momento ela pediu desculpas, perdão, porque a pessoa que ela era cometeu aquele incidente, mas que ela não era mais assim. Ela foi acolhida pelo grupo mediúnico, grupo sério, grupo coeso, grupo que estuda. E graças a Deus esse espírito, né, foi encaminhado para os hospitais espirituais, para ser acolhido, para dar continuidade na sua caminhada. Depois que ela saiu, ela se sentiu automaticamente aliviada. Rapidamente. Ela tomou um passe e foi embora. No dia seguinte era outra pessoa. Ou seja, havia presença. Mas nós também não podemos descartar a questão biológica. Não podemos descartar. Por exemplo, nos casos de depressão, onde a depressão está lá no pico, e a pessoa muitas vezes passa pela desobsessão, muitas vezes é necessário a medicação da terra. Muitas vezes é necessário para que você saia daquele pico e entre no estágio de maior lucidez, para
partir desse momento você pode suplementar, né? Você pode trazer algumas vitaminas. E quantas mulheres, gente, me desculpa, vou até fazer uma questão aqui. Quantas mulheres aqui têm entre 40 e 50? Nós já temos uma quantidade. As mulheres que vão entrar na menopausa têm os hormônios que estão muito oscilantes. Então, quantas pacientes já nos procuraram? Eu mandei para um amigo nosso que faz essa análise completa do paciente e tiveram que fazer reposições hormonais. Porque muito da irritação, muito da ansiedade era do desnível das suas questões hormonais. O que acontece é que o obsessor pega essa disfunção orgânica e potencializa. Então nós vamos tratá-lo da forma espiritual, mas também não vamos abandonar a parte da terra. De verificar qual neurotransmissor que ela precisa. Primeiro eu preciso conhecer o transtorno. Então eu preciso de um psiquiatra muito responsável. Muito responsável. Semana retrasada, eu tenho uma paciente que ela não tomava nenhum remédio. Ela foi ao psiquiatra, saiu de lá com 5 receitas. Eu falei, não, você não vai fazer isso. Vou te mandar para um amigo nosso. Inclusive, ele participou do livro 2. Aí ela saiu com um remédio e uma suplementação. Depois descobriu que os níveis de estradiol dela estavam, ela estava com um déficit, né, hormonal. Então ela precisou passar por uma bateria de exames. Ou seja, nós precisamos tratar os transtornos mentais com muito mais profissionalismo. Não é só olhar para a pessoa e prescrever o remédio. Nós estamos olhando para o ser integral, biopsicossocial e espiritual. Nós estamos olhando para esse ser. Nós estamos olhando para o corpo, nós estamos olhando para o espírito, nós vamos olhar principalmente também o ambiente que esse indivíduo vive, que muitas vezes os ambientes tóxicos, altamente tóxicos, deixam correntes eletromagnéticas no ar, porque o nosso pensamento é matéria. O pensamento é matéria. Já dizia um grande cientista, né? Energia é igual a MC ao quadrado. Pensamento é matéria, matéria é energia, energia é fluido. Se nós temos um ambiente familiar altamente tóxico, possivelmente nós vamos canalizar aquela energia. Quantos estudos feitos pela psicóloga Ellen Lager na revista Lancet nos trazem a questão da importância da arquitetura da casa, da organização da casa. As pessoas que gostam de arrumar a casa, né? Quem é que gosta? Né? Não tem toque não, né? Quando vê uma toalha na cama já reclama. Agora você imagina um indivíduo em TDA tentar se organizar? É um horror, gente. Uma pessoa extremamente desorganizada, põe a toalha aqui, esqueço ali. Eu já cheguei com o meu Evangelho segundo o Espiritismo, já perdi. Falaram que ele estaria por aqui, mas ele não está. Perdi. A gente perde chave, né? A gente perde tanta coisa, gente. Outro dia, eu fui procurar o controle remoto, ele estava no freezer. Eu falei, agora eu preciso perder. Como é que o controle remoto está no
Aí eu falei, gente, eu preciso me tratar. Gente. E agora eu vou entrar nesse transtorno, que é o TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Graças a Deus, a hiperatividade me foi cortada. Meu pensamento não é aquela coisa tão, né, acelerada que me deixa em exaustão. Mas é difícil. Quando você deixa um controle remoto no freezer, é porque a coisa está muito difícil. Eu sou como vocês, né? E a primeira questão foi aceitar o meu diagnóstico. Porque eu não conseguia cumprir os meus horários. Meu chefe na universidade ficava muito bravo comigo, gostava muito de mim. Ó, vou cortar até o ponto, hein? Mas eu gosto de você, eu não sei como fazer isso. Aí outro dia a gente sentou, mostrei para o diagnóstico, né? Falei da minha dificuldade. Então a gente começou a fazer um trabalho, eu faço terapia, que é extremamente importante, né? Nós que cuidamos de pessoas nos cuidados. A mesma coisa vale para nós que cuidamos de pessoas na casa espírita. Para cuidar de alguém, eu preciso cuidar de mim. Teve uma senhorinha, esqueci o nome dela. Ela tem uma camisa muito bonita. Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do planeta. Cadê ela? Subiu. Foi embora. Subiu. Mas achei muito bonita aquela camisa, muito significativa. Porque quando você cuida de você, quando você tem uma relação de maior cuidado consigo mesmo, naturalmente você vai ter uma relação de cuidado com o outro. É extremamente importante a gente se cuidar. Então, junto com esse psiquiatra que não me encharcou de remédios, ele me passou algumas medicações e muitas suplementações para que eu possa elevar o nível de dopamina. Porque o que é o TDAH? Sou eu. Desorganizado, né? A pessoa que não é pontual, a pessoa que tem dificuldades com rotinas, a pessoa que vem para Vitória, em vez de parar em Vitória, vai parar em João Neiva. É eu. Eu deveria parar em Vitória no congresso, eu fui parar em João Neiva. Mas eu voltei, gente. Eu voltei. E a gente é persistente, né? Eu falei, não, nada vai me tirar disso. Eu vou para o congresso. Eu sei que eu estou no lugar errado, mas eu vou voltar. E também tem a questão da hiperatividade, da pessoa não conseguir ficar parada, da pessoa estar o tempo inteiro, né, se movimentando. O problema da memorização. Por isso que o jovem, a criança que tem TDAH, ela passa por muitas dificuldades na escola. Porque ela tem que decorar. Por exemplo, a tabuada. Quanto é 9 vezes 9? 81. Mas a criança não consegue decorar. E aí? O que a gente faz? E, gente, graças a Deus na minha vida, eu tive uma avó que ela nunca leu o Livro dos Espíritos, mas ela me ensinava a fazer perguntas para ter respostas. Então, o meu modo de aprender era muito mais refletindo sobre a matéria do que decorando e memorizando. Então, foi o meu jeito de me adaptar ao mundo. Na época eu não sabia que tinha TDAH, eu tinha dificuldade de memorização, mas eu sabia que eram 9 partes, com 9 partes, e no final de tudo dava 81. Eu preciso entender a lógica do processo, eu não preciso decorar.
Mas isso a gente vai aprendendo com o tempo. A grande questão é que os espíritos nos dizem que as pessoas com TDAH são pessoas muito inteligentes, porém que vidas pregressas usaram essa inteligência em caminho não muito felizes. Isso não é uma equação exata, mas nessa encarnação ela vem com essa inteligência tanto quanto restrita. Ela vem com essa inteligência um tanto quanto restrita, e o espírito sofre, porque ele sabe que é inteligente, ele tenta externalizar essa inteligência, mas não consegue. Aí ele se frustra, entra em depressão. Então ele está acostumado desde pequeno a tentar externalizar aquela inteligência e não conseguir externalizar. Não conseguir. Então é uma grande questão que envolve as pessoas com TDAH. Por isso que ao começar o trabalho já sente muito medo, porque tem medo de não terminar, porque outras vezes não terminou, entra em projetos, não termina projetos, fica de canto em canto tentando alguma coisa diferente, tentando diversas possibilidades, esquece de focar naquilo que é necessário. Costumo dizer, fazer uma analogia do TDAH com pessoas que vão casar, né? Uma noiva, ela sabe que tem um lindo vestido de noiva dentro do armário, mas quando ela vai pegar o vestido, a porta está emperrada. Só que quando uma porta está emperrada, você não abre com força, você abre com jeito, você abre com carinho. Então as pessoas que têm TDAH precisam passar por um processo de medicação, um processo psiquiátrico, porque os níveis de dopamina são muito baixos, então ele precisa trazer um pouco para cá, para que ocorra o interesse da pessoa por aquilo que ela está fazendo. Quando você tem níveis de dopamina muito baixos, você não tem tanto interesse, tanto prazer em realizar as suas atividades. O problema da dopamina é que nós ficamos buscando ela em curto prazo. O que faz muitas vezes aumentar rapidamente a dopamina, né? O café, assistir uma série de Netflix, né? Tudo isso faz a gente ter o efeito dopaminérgico, né? Aumentar esse neurotransmissor que é a dopamina, comer fora de hora, uma dificuldade para as pessoas que têm TDAH, porque faz com que o ponteiro suba um pouco. É extremamente necessário que o ser busque atividades que façam com que ele consiga, a longo prazo, melhorar os seus níveis de dopamina. A primeira delas, que eu estou quase brigando com o meu médico, é a alimentação. Todo dia ele manda mensagem para mim: qual foi o seu café da manhã? É intruso, cara. Invasivo, é isso. Mas ele está preocupado comigo, ele sabe que eu preciso. Porque tem uma questão muito importante no corpo humano que se chama inflamação do intestino. 86% da serotonina que nós geramos, que gera o bem-estar, está no nosso sistema digestivo. 50% da dopamina também, da noradrenalina também. Então são neurotransmissores extremamente importantes. Por isso que uma alimentação bem balanceada é uma questão de saúde mental. É uma questão da gente desinflamar esse órgão
para que ele consiga produzir esses neurotransmissores. É um desafio que todos nós temos e devemos procurar. Então, o TDAH se transforma num processo de muita dificuldade para quem tem. É necessário rotina, é necessário um sono regular, é necessário fazer toda uma série de processos para que você consiga harmonizar e administrar, porque não tem cura. Então, o que não tem cura, a gente administra. E hoje eu dou graças a Deus porque o TDAH me fez a não querer decorar as coisas, mas aprender de uma forma diferente. Me fez valorizar a importância da organização, a importância de ter que estudar, de ter que me dedicar, de ter desafios muito grandes, né? Então, todo transtorno traz para a gente desafios. Mas quando a gente se dedica ao vencê-los, quando a gente se dedica a administrá-lo, a gente tem uma melhora. A espiritualidade amiga sempre nos ajuda, sempre nos induz, sempre nos apoia. Então, são processos extremamente importantes. O transtorno que a gente pode falar aqui é o transtorno muito conhecido como depressão, né? Que a maioria tem até medo de levantar a mão. Eu não vou pedir. Mas a ansiedade antecipa a depressão, porque a ansiedade nos coloca no futuro, com medo do presente, e quando ocorre essa frustração, nós ficamos sentidos, frustrados, tristes. E é natural ficar triste. A tristeza é uma emoção extremamente importante. A tristeza e a culpa são emoções muito importantes para o nosso psiquismo. Extremamente importante. A tristeza nos faz refletir. É no processo do choro, é no processo da tristeza que nós temos reflexões necessárias para as tomadas de decisões da vida. E a culpa é meio que um limitador das nossas ações. Se nós não nos sentíssemos culpados, nós estaríamos fazendo atrocidades. A culpa é como se fosse um freio da nossa consciência. A questão é como nós vamos lidar com a culpa e o medo. A questão é como nós estamos lidando com a culpa e o medo. Principalmente dentro da família. A escola serve para educar a cognição do ser humano. E a família serve para educar a moral do ser humano. Nós estamos querendo terceirizar a educação dos nossos filhos para as escolas. Hoje existem até associação de pais para que o professor se faça pós-graduação em pedagogia para que ele cumpra o papel que ele precisa ter. O professor está ali para dar aula. O professor foi contratado para ensinar a matéria. Obviamente que se ele tiver um conhecimento prévio, né, dos transtornos, das questões emocionais, a vida fica mais fácil. Agora, ele se tornar um psicólogo do amor não faz sentido. Não faz sentido. E nós temos uma educação emocional ainda muito punitiva.
Lá, quando éramos, quem aqui foi católico? Todo mundo, né? Parece uma igreja. Antigamente a gente ia para o purgatório, agora a gente vai para o umbral. Tem gente correndo de medo do umbral. Gente, o umbral é em cima. Se você está no umbral, dá graças a Deus. Você subiu. O pior se for para mim. Aí sim a coisa está feia. Mas é a nossa educação punitiva. Muitas vezes nós temos que ressignificar, inclusive, o papel do espírita no centro espírita. Eu estou aqui porque eu estou por um propósito generoso de ajudar a causa espírita. Eu não estou aqui para juntar bônus-hora, eu não estou aqui para barganhar com Deus uma cura, eu não estou aqui para aliviar as minhas culpas. Eu estou aqui para ser generoso. Eu estou aqui para atender o próximo. E o resto é consequência. Como Jesus disse, primeiro buscai a justiça. Né? Primeiro buscai a justiça, as leis de Deus, e o resto depois acontece. Se nós vamos para a casa espírita para barganhar com Deus, o processo está equivocado. Olha, eu vou 3 vezes na semana, mas se você me dá aquilo ali, viu? É um acordo, é um combinado. Não funciona. Quando vamos ao caso espírita, temos que ir por um propósito. Qual o meu propósito? Por que eu estou nessa instituição? Por que eu faço esse trabalho? Por que eu sou médium? Por que eu sou orador? Eu preciso compreender o meu propósito, para nós não entrarmos numa barganha com Deus. Aconteceu um episódio muito inusitado no último Natal, que corrobora muito com essa educação punitiva que nós trazemos, né? Porque nós precisamos expressar os nossos sentimentos, né? E muitas vezes ouvimos clichês, frases prontas: não chore, né? Não chore, não faça isso porque Deus vai te punir. Então as pessoas são criadas nesse contexto. Só que no último Natal, Fabiano, desculpa comentar isso, eu fui convidado para ser Papai Noel. E eu não estava esperando isso. Eu não sei se é pelo espírito natalino. Eu quero acreditar que seja. Mas como não precisou de almofada, eu tenho uma impressão que escolheram para ser o Papai Noel por um motivo. Mas tudo bem. Então eu sento lá, gostei, até gostei. Me diverti, né? Cheguei com o sininho, aí o papai veio, botou, meu primo botou a criança no meu colo e disse assim: ó, diz para ele que se ele não fizer o dever de casa, o Papai Noel não vai amar. Eu falei: eu? Não. Vai dizer, não vou. Põe essa boca, põe a roupa e diz isso para ele, porque eu não vou dizer. Porque nós temos essa mentalidade. Nós condicionamos o amor, gente. Você pode puxar a orelha do seu filho, você pode botar limite nele, você pode dizer que está errado, você pode colocar de castigo, tudo bem. Mas dizer sobre amor, condicionar o amor do Papai Noel. Papai não vai gostar de você se você agir daquela maneira. Então nós vamos criando comportamentos condicionados à punição. Nós já nascemos culpados
Nós já nascemos com questões que vêm do passado de complexos de culpa muito graves e chegamos aqui e temos esses aspectos de culpa reforçados. Então, o que era para ser atenuado no seio familiar das famílias, não só do Brasil como do mundo, vai sendo reforçado. Uma educação punitiva, um Deus de amor. Jesus nos disse: eu vim para dar a vida em abundância. Deus não quer que os seus filhos sofram. Deus não quer que as pessoas aqui passem por dificuldades. Só querem que elas aprendam, que elas evoluam, que elas cheguem melhor, saiam melhor daqui do que como chegaram. Então essa ideia punitiva precisa ser ressignificada urgentemente, porque as maiores causas de transtornos mentais que eu tenho notícia e que eu tenho noção são de distorções de punições. Teve um paciente meu, uma vez, que mandou uma mensagem para mim, falou assim: você é um mentiroso. Eu falei: meu Deus do céu, será que algum obsessor que foi dele para me atingir? Eu comecei a pensar. Eu falei: por que eu sou mentiroso? Você mente para mim. Eu falei: por que eu minto para você? Em que momento eu menti? Me traga alguma fato, né? Ele falou: você não me julga, você não aponta os meus erros, você não me pune. Eu falei: meu amigo, você já faz isso por mim. Você já se coloca numa cruz. Eu não preciso fazer isso por você. Aí ele chorou. É verdade. Você está aqui para ser acolhido. Você está aqui para ser amado. E juntos nós construímos um processo terapêutico para que você se recupere desses aspectos punitivos. Você acostumou a apanhar do mundo. E quando recebe um elogio, sente isso como um insulto. E é muito comum. É muito comum. Eu receber esse elogio, né? Então nós estamos acostumados a sermos punidos, a sermos maltratados, malbaratados, e como somos elogiados, não aceitamos aquele elogio, não aceitamos aquela potencialidade, aqueles talentos que nós temos dentro de nós. Então, apenas o auto-amor, apenas o conhecimento de si mesmo, apenas alterando a maneira como nós nos tratamos, com mais amor, com mais gentileza, diante dos processos da vida, é que nós vamos tirar essa casca de punição, essa casca de culpa, que muitas vezes é desnecessária, muitas vezes se torna extremamente desnecessária. Então, meus amigos, a depressão ocorre muitas vezes por essas culpas, por essas frustrações, por um relacionamento que não deu certo. Mas nem tudo vai dar certo. Nem tudo vai ser da maneira como nós queremos. Muitas vezes o que estava programado no mundo espiritual aqui é desfeito. Muitas vezes pessoas que combinaram determinados arranjos conjugais aqui na terra desfazem, porque a natureza do mundo ainda é hostil. Nós ainda vivemos num planeta que as pessoas são hostis.
primeiro passo para a saúde mental é a pacificação do nosso coração, é a pacificação da nossa consciência. Porque muitos dos transtornos, como bipolaridade, autismo, tantos outros transtornos que o Espírito realmente trabalha, são oriundos desses problemas de consciência, desses desvios de consciência no passado. E a única maneira, uma única forma de nós resolvermos isso é nos ajustando com a nossa consciência, é aprendendo com os nossos erros, é nos colocando mais retos e coerentes perante aquilo que está dentro de nós, que são as leis de Deus. Se nós chegarmos para um católico e perguntarmos para ele onde estão as leis de Deus, o que ele vai dizer? Está na Bíblia. Se nós chegarmos para o evangélico e perguntarmos, com todo respeito, onde estão as leis de Deus? Na Bíblia. Mas nós hoje temos a digna oportunidade de saber que as leis de Deus residem na nossa consciência. Perguntar a Jesus: que reino é esse? Onde fica esse reino? Onde está esse reino? Nem lá, nem cá, mas dentro de vós. Jesus vem dizer para a gente: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Os mansos e pacíficos, o processo de mansedumem, o processo de passividade, vai nos trazer o domínio da própria terra íntima. Jesus não está preocupado. Claro, está preocupado com as questões do mundo, com as questões ambientais, com tudo que envolve o planeta. Mas, sobretudo, ele está preocupado com a nossa terra íntima, nosso coração. Com o nosso coração. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a si mesmo, serão donos da sua vida, serão protagonistas da sua própria história, não se deixarão levar pela culpa, mas assumirão a responsabilidade de seus atos e repararão aquilo que precisam reparar, assim como fez Paulo, que errou tanto, mas assumiu a responsabilidade de assumir o seu apostolado perante o Cristo. A culpa precisa se transformar em responsabilidade. A agressividade precisa se transformar em paz. Como vamos construir um mundo com saúde mental se estamos agressivos dentro de nós? Então precisamos nos amar. Precisamos acalmar os nossos pensamentos. Precisamos acalmar os nossos corações. Precisamos promover o autoconhecimento. Deixar um pouco de lado as culpas. Não maximizar tanto as nossas imperfeições. Tratá-las pontualmente, com mais carinho, com mais zelo, de uma forma mais expressiva, para que nós possamos ser seres mais inteiros. Porque quando a gente toma posse de si mesmo, ninguém rouba a gente.
porque nós temos propriedade. Nós nos colocamos como donos do nosso território sagrado, que é o nosso coração. Então, quando alguém tenta roubar, não consegue, porque tem dono. Tem um ser dominante que sabe quem é, que conhece suas qualidades, que se respeita, que se ama, que busca o autoconhecimento nas questões da sua vida. Então é esse ser que nós estamos buscando, um ser mais consciente, um ser que vai buscar a transformação do coração. Mas essa transformação precisa ser gradual, gradativa. A verdade não pode ser imposta de uma vez só. Porque a verdade muitas vezes pode nos desestruturar e nos atrapalhar muito mais do que nos ajudar. O filósofo Nietzsche vem nos dizer que a verdade é como hoje, o Espírito Santo está geladinho, né? Quem aqui toma banho frio? Esse frio. Um pouquinho, né? Então, se você queimou o resistor, como é que você vai tomar banho? Banho pulso, banho. Você não entra assim na água gelada. Pelo menos eu, né? Assim é com a verdade. Nós não podemos descortinar a verdade de uma vez só. Nós não podemos e temos a graça do véu do esquecimento para não saber nem o que fizemos. A verdade de Deus é bondosa. Nós precisamos ir descortinando essa verdade, nos inteirando dela e nos capacitando cada vez mais para sermos pessoas melhores. Então, meus amigos, para a gente finalizar e para as perguntas, eu gosto muito desse processo de bate-papo, né? De vocês se expressam, a gente também pode se expressar. Gostaria de falar de um poema muito bonito de uma amiga, que é Sâmia Aguada. Talvez muitos de vocês não a conheçam, mas talvez vocês conheçam o esposo dela, Jorge Larra, esse grande irmão Jorge Larra, que tem uma esposa poetisa, e ela diz o seguinte nesse poema: um sonho a realizar. Ergue a cabeça e esquece o passado. Tens um presente esperando por ti. Abre teus olhos e sonha acordado, que enxergarás o caminho a seguir. Levanta e anda. A vida é uma festa que te convida a continuar. Mira o horizonte. O caminho te espera, tu tens um sonho a realizar. Olha de frente os teus medos e dores e honra a vida que te quer feliz. Pisa mais leve, o caminho é de flores. Cores e perfumes existem por ti. Olha nos olhos e pega na mão. Tenta de novo, mas sem reclamar. Perdoa o outro e pede perdão. Fala que ama e te deixa amar. Na caminhada te olha no espelho e acolhe o cara que olha para ti. Te põe no colo com os teus defeitos, que encontrarás o teu sonho, enfim.
Meus amigos, desejo que vocês sejam felizes e conquistem os seus sonhos. Um abraço e vamos para o bate-papo. Mais uma vez a gente agradece a disponibilidade do Rafael de estar conosco agora, aqui e mais tarde na palestra doutrinária. A gente tem um tempinho para algumas perguntas